A empilhadeira manual tem uma massa de 70 kg e centro de massa 1G. Se ela levanta a bobina de 120 kg com uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado, determine as reações em cada uma das 4 rodas. A carga é simétrica. Despreze a massa do braço móvel CD. Bom, então aqui está a empilhadeira, aqui está a bobina, está sendo levantada. Então, vamos colocar aí as informações que a gente tem. Essa é a parte mais importante do exercício, saber colocar as forças e a aceleração nos lugares corretos. Se não colocar, as contas vão sair erradas. As contas não são tão difíceis. O difícil é a interpretação do desenho. Então, vamos lá. Ele quer calcular as reações de apoio em cada roda, ou seja, aqui tem 2 rodas e aqui tem 2 rodas. No desenho aparece uma só, tá? Então, para eu saber em cada roda, a primeira coisa que eu tenho que saber é que aqui vão ter 2 normais, 2NB. E aqui em A também são 2 rodas, então 2NA são as reações. Agora eu vou colocar as forças peso. Ele diz que a empilhadeira tem uma massa de 70 kg e centro de massa em G, tá? Aqui esqueci de colocar a letra G, mas o ponto G está aqui, tá? Então, aqui está o ponto G. Então, aqui vai aparecer a força-peso da empilhadeira, que vai ser os 70 kg vezes 9,81, tá? Massa vezes aceleração. E ele diz que levanta uma bobina de 120 kg. Então, aqui está a bobina, o centro de gravidade dela está ali em C. Aqui é a massa, a força da bobina, que vai ser o 120 vezes 9,81, tá? Então, aqui eu já tenho as 2 forças-peso. Bom, tem mais alguma força atuando aí? Não. O que a gente tem é a aceleração, tá? Aceleração de quem? É a aceleração da bobina, tá? Onde está ocorrendo essa aceleração? Aqui na bobina, é a bobina que sobe. Sobe com 3 metros por segundo ao quadrado. Então, aqui, ó, eu tenho uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Bom, essas são as considerações aí. Bom, eu quero achar as reações. Qual equação eu posso utilizar? Posso utilizar a equação de momento, tá? Considerando o momento em B, que vai entrar a igualdade aí de momento cinético, ou seja, escrever aqui a fórmula para vocês ficar mais fácil. O somatório de momentos em B, que é um momento estático, vou colocar aqui referência, anti-horário, a somatória do momento estático no ponto B vai ter que ser igual à somatória do momento cinético em B. O que é um momento cinético? É o momento causado pela aceleração que a gente tem aí do que está acontecendo no corpo rígido, tá? Então vamos lá. Quem vai causar momento? Como que eu faço isso daí? Primeiro as forças. Eu tenho 2NA, vai causar momento em B. Segurou em B, né? Que está o ponto B. Segurou em B, vai girar no sentido horário, então vai ser negativo. Então, menos 2NA. Força na vertical, distância na horizontal, 0,75 mais meio. Vamos ter aí 1,25. Aí eu vou ter o momento causado pela força peso da bobina. Segurou em B, vai girar no sentido anti-horário. Então, positivo, que é mais 120 vezes 9,81, que é a força, vezes a distância até em B. A distância até em B, a gente pode ler aqui em cima, ó, força na vertical, distância na horizontal, 0,7 vezes 0,7. Aí eu vou ter o momento causado pela força aqui, peso da empilhadeira. Segurou aqui, vai girar no sentido aí anti-horário, também positivo. Mais 70 vezes 9,81, que vai ser a força peso, vezes a distância. Força na vertical, distância na horizontal, vezes meio, tá? Tem mais forças causando momento em B? Não. A força de 2NB não causa momento em B, está sendo aplicada no próprio ponto. Agora, então, eu venho com igualdade. Esse é o momento estático
no ponto B, certo? Se tivesse aí paradinho, seria igual a 0. Só que não está parado, né? Está se movimentando. Aí, o único lugar que o somatório é igual a 0 é exatamente no ponto G, tá? Que seria igual a nesse ponto que é onde está a aceleração, tá? Então, o somatório de momentos aqui nesse ponto, que seria C, que é o centro de gravidade da bobina, aqui o somatório seria igual a 0, tá? Que é onde está o movimento e aqui seria constante o movimento do centro de gravidade da bobina. Quem causa o momento? A aceleração. Como que eu faço a aceleração virar uma força? Quando eu coloco a massa. Massa de quem? A massa da bobina, porque é essa massa que está se movendo. A empilhadeira fica parada. Então vai ser igual a massa da bobina, 120, vezes a aceleração, que é 3. Então, quando eu pego a massa do corpo que está se movimentando vezes a aceleração, cria-se uma força. Massa vezes a aceleração. Agora eu preciso do momento. Qual a distância? Virar momento. Então, a distância é 0,7. Vai girar no sentido, aí, horário. Então, é negativo. Então, menos vezes a distância, que é o 0,7. Então, dessa equação aí, a gente consegue achar quem é o NA. Então, vai ficar assim, ó. NA é igual. Aqui está negativo, né? A gente pode passar para lá. Então, continua desse lado, 120, o 981 vezes o 0,7. Esse termo continua aqui também, o 70 vezes 981 vezes o 0,5. Do outro lado da igualdade vai passar mais 120 vezes 3 vezes 0,7. E o que acompanhava o NA, que era 2 vezes 1,25, passa dividindo. 2 vezes 1,25. Com isso, a gente calcula a reação normal em A, que é 567,756 em Newton. Arredondando aí, o valor 568 Newton. Tá? Achou a reação em A? Agora fica mais fácil achar a I. A em B, a gente pode aplicar somatório de forças em Y é igual a massa vezes a aceleração aí de G em Y, tá? Referencial para cima positivo eu vou usar. Então, eu tenho 2NA, então, 2 vezes o NA, que eu achei, vou pegar o resultado sem arredondar, 567,756. Aí eu tenho menos 120 vezes 981. Aí eu tenho menos 70 vezes 981, menos 70 vezes 981, mais 2NB. Mais 2NB, certo? São as forças que eu tenho. E agora, tudo é igual a massa vezes a aceleração. Qual massa está sendo acelerada? É a massa só da bobina que está sofrendo aceleração. Então, é a massa da bobina, 120, e o referencial está para cima. A aceleração está para cima, aceleração positiva, 120 vezes 3. Equacionando aí, a gente vai ter que NB vai ficar igual. Já está positivo desse lado, vai ficar 120 vezes 3, que já está lá. Aí vai passar menos 2 vezes 567,756. Aí mais 120 vezes 981, que passa positivo. Mais 70 vezes 981, que também passa positivo. Dividido tudo por 2, que era o que acompanhava o NB. Então, vamos calcular aí e vamos obter um NB de 544,194 Newton. Arredondando, o NB, 544 Newton. Essas são as reações de apoio em cada roda. Espero que tenha gostado da resolução. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários que eu terei o maior prazer em responder. Aguardo você em um próximo exercício. Até mais!